Olá! Glória a Deus! Quero saudá-los com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado, Natália, por esse mimo. Estou usando hoje esse mimo que foi a Natália que me deu, tá? Muito obrigado, Natália. Beijo no coração, tá? Beijo para Berenice também. Me deu esse colar aqui que eu amo. E hoje nós vamos entrar no capítulo 35, mas antes eu quero deixar um pouquinho do capítulo 34 com vocês. Eu sou a evangelista Patrícia. Eu quero dizer para você que você precisa deixar o like ou dislike, compartilhar e deixar um comentário para ajudar o meu canal. O meu objetivo é ler a Bíblia, tá? E para que meu canal cresça, eu preciso que você me ajude a levar o reino de Deus compartilhando o meu vídeo. E aqui, gente, nós sabemos que entrou um novo colega aí no livro de Jó, que é o Eliú. E Eliú aqui, ele justifica a Deus. Nós sabemos que nós aqui no capítulo 34 diz que Jó diz que Deus é justo e ele é justo. E aqui também no capítulo 34, o argumento do segundo discurso, aí já é o segundo discurso de Eliú. Eliú defendia ferozmente o direito que Deus tem de agir como soberania, porque Deus é soberano. Um ponto que Jó nunca colocou em dúvida. Jó nunca duvidou da soberania de Deus e nem de que Deus age com justiça. Ele acusou Jó de falar por ignorância e com rebeldia, apesar de Deus não ter em momento algum repreendido Jó por tais atitudes. Mas ele acusou Jó de queixar-se de que não havia lucro em deixar de pecar. Uma declaração que Satanás esperava de Jó, quem fez foi Eliú. Observe para vocês verem. Foi Eliú que fez. Mas ele se recusou a fazer. Contudo, ainda que Jó estivesse sendo castigado por manter sua inocência, fica a pergunta sobre quais eram os pecados pelos quais ele estava sendo castigado em primeiro lugar. Eles não entendiam. Nós entendemos agora, né? À luz da palavra. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E à luz da palavra nós sabemos que desde o primeiro capítulo Jó já fala da integridade de Jó, Deus fala da integridade de Jó e o próprio Jó fala da sua integridade. Mesmo Satanás tendo tocado no corpo dele lá, ele estava pele e osso, com uma doença incurável, com vermes no corpo, com pus no corpo, ele reclamava, mas ele não pecava, ele não blasfemou contra Deus. E aqui no capítulo 35, Deus não ouve os aflitos, porque estes não têm fé, né? Esse é o terceiro argumento de Eliú. Eliú era de que Jó pensava demais em si mesmo. A opinião de Eliú era que Jó pensava demais em si mesmo. Falava que Jó não tinha empatia. E pelo que eu entendo, Jó tinha muita empatia. Jó ajudava os órfãos, ajudava as viúvas, aconselhava, ele era muito procurado pelas pessoas, mas agora ele estava passando por um momento muito difícil, como com a pessoa pele e osso, com verme no corpo, saindo pus, poderia estar ajudando alguém. Mas aqui Eliú afirma categoricamente que Jó pensava só nele, ao protestar contra seu castigo, né? E que ele estava sendo injusto com Deus. Eliú afirmou que a retidão ou iniquidade de uma pessoa afetava principalmente a ela mesma e não a Deus, conforme o verso 7 e 8. Isso aí Eliú afirmando, né? Quando ele fala assim no versículo 35, no capítulo 35, que entrei no capítulo 35, conforme o verso 7, 8. Se és justo, que lhes dás ou que recebe ele da tua mão, a tua impiedade só pode fazer mal ao homem como tu mesmo.
Então, aqui no capítulo 35, acontece o terceiro argumento de Eliú, mas ele falando que Jó, ele não tinha empatia, que ele pensava só nele mesmo. Que as pessoas que pensam somente nelas, elas não têm empatias, ela não pega a dor do outro, né? E aqui, Deus, ele falou com ele, Deus não ganha nada com a retidão do ser humano. Ele está falando aí, né? Assim, as muitas palavras de Jó não tinham sentido. As escrituras, porém, ensinam, isso é Eliú falando. Agora, as escrituras, porém, ensinam ao mesmo tempo que Deus não depende da humanidade para nada. Não depende mesmo, não. Ele se agrada, Deus agrada da obediência, né? E se entristece com a desobediência. Deus se entristece com a desobediência. Faltava a teologia de Eliú, esse conhecimento fundamental de um Deus pessoal. Como se diz, ele estava aqui, Eliú estava argumentando, dizendo palavras certas, mas ele estava também acusando Jó o tempo todo aqui no capítulo 35. Mas agora, porque Deus na sua ira está punindo, não está punindo e nem fazendo caso das suas transgressões. Abre a tua boca, no final ele fala assim, né? Abre a tua boca com palavras vãs, amontoando frases ignorantes. Ele acabou de chamar aqui Jó de ignorante, né? Porque ele falou assim, nesse título aqui, ele está falando, né? Que Deus não ouve os aflitos, mas aquele que está em aflição e acredita em Deus e busca o Senhor ouve a oração. Eu aprendi uma coisa assim, Deus ele ouve todas as nossas orações, mas qual a resposta que ele vai dar, nós não sabemos, porque o futuro só a Deus pertence. Talvez algo que eu estou pedindo para Deus não é bom para mim, mas Deus sabe. Né? Esse é o capítulo 35. O Eliú, ele faz o seu terceiro argumento aqui no capítulo 35, tá? E disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes de que me serviria ela, que proveito tiraria dela mais do que o meu pecado? Dar-te-ei a resposta a ti e aos teus amigos. Atenta para os céus e vê e contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se és justo, que lhes dás ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer mal ao homem como tu mesmo. Claro que a impiedade faz mal para nós mesmos, mas aqui ele estava falando, chamando Jó de impiedoso. Ele não estava agindo com empatia com Jó, né? E ele fala assim: por causa de muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço do poderoso, mas ninguém diz onde está Deus que me inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves do céu. Clamam, porém, ele não responde por causa da arrogância dos maus. Só os gritos vazios Deus não ouvirá, nem atenta para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. A nossa causa está diante dele. Jó não estava entendendo o que estava acontecendo, nem tão pouco Eliú, né? Eles ali vão querendo adivinhar as coisas, mas ele fala assim, agora ele fala, você, olha como que Eliú faz, olha que falta de empatia, mas agora porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões. Abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases ignorantes. Como se diz, ele também está acusando Jó, né? E aí, como se diz, é melhor ficar calado. É muito melhor ficar calado.
do que jogar palavras aos ventos, né? Sai jogando palavras ao vento. E Eliú aqui, ele estava. A única coisa que, assim, nós sabemos que o nosso Deus, ele é justo e poderoso. Ele é. Mas aqui, Jó, mais uma vez eu falo com você, Jó estava sendo provado. E nós precisamos aprender a não murmurar na hora da nossa aflição. Porque na própria Bíblia diz que no mundo tereis aflições. E no capítulo 36 que nós vamos entrar, vai falar do quarto argumento de Eliú, né? Eliú tá ali, ó, buzinando no ouvido do homem que está sofrendo, gente. O homem que está sofrendo, um ser humano que está sofrendo, ele precisa só de ser compreendido e não atacado. Ali estava havendo um ataque contra Jó. Eu sou a evangelista Patrícia, deixe o seu like, o seu comentário. Deus abençoe vocês.